aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e que porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Luan, estimados irmãos aqui presentes, você que nos acompanha em casa pelos meios de comunicação, que a graça de Deus possa chegar até você. Hoje estamos celebrando o 4º e último domingo do tempo do Advento. O tempo do Advento que foi nos dado pela Igreja para prepararmos o nosso coração para o grande acontecimento do Natal do Senhor Jesus. Advento, onde a Igreja veste o roxo, onde ela vive a contrição, esperando o Senhor voltar. No tempo do Advento, nós somos chamados a fazer a reflexão, tanto da vinda do Senhor Jesus, no mistério da encarnação do Verbo Divino, que é o Natal, como também a sua segunda vinda, porque a gente sabe que Jesus virá uma segunda vez. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, apenas sabemos que o Senhor virá. Só que Ele não virá como veio pela primeira vez, como um menino no ventre de uma mulher. Deus virá agora reinar sobre todas as coisas, porque Ele é Rei. E as leituras de hoje exatamente nos revela a realeza de um Deus. Mas a gente precisa pegar aqui a primeira leitura que nós ouvimos lá, falando sobre Davi. E Davi, ele faz uma reflexão muito importante para nós desde o tempo de Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei do povo de Israel. Mas Davi chega um momento que ele diz: Eu sou rei de Israel e moro em um palácio de cedro, enquanto Deus, com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, para quem não ouviu falar, era uma arca construída onde Deus foi colocado as tábuas da lei de Deus, e ali Deus se fez presente para aquele povo. Era a presença de Deus
no Antigo Testamento para o povo de Israel, enquanto a Arca da Aliança mora em uma tenda, ou seja, Deus mora em uma tenda, enquanto o rei Davi mora num palácio de cedro. E isso já é uma prefiguração, se a gente for olhar agora para o presépio e o Novo Testamento com a encarnação do Verbo Divino, Deus repete a mesma coisa. Ele, sendo rei, soberano sobre todas as coisas, nasce em uma manjedoura, num lugar simples e humilde. A gente percebe que em toda a história, Deus se revela de uma forma simples, exatamente para mostrar à humanidade que tudo que nós conquistamos não vem da força, da briga, da militância, do conquistar, do derrubar o outro, mas acima de tudo, nós conquistamos o reino dos céus na simplicidade. Quem é que vai herdar o reino dos céus? Jesus diz lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, são aqueles que são puros, mansos, simples, humildes de coração. São esses que vão poder gozar e participar do reinado de Cristo. Por isso, meus irmãos, olhando para esse grande mistério que se aproxima para nós, que é o Natal, nós somos chamados a viver uma pobreza evangélica. Pobreza evangélica, quando nós falamos da pobreza evangélica, não é uma pobreza material, porque ninguém quer ser pobre materialmente. E nem Deus quer que você seja pobre materialmente a ponto de faltar comida na sua casa. Deus não quer que você seja um pobre miserável que não tenha nada o que comer ou oferecer aos seus filhos. Mas Deus quer que você seja pobre com uma pobreza evangélica no sentido de ter um coração despojado, de ter um coração humilde, de ter um coração simples, um coração capaz de perceber que é nas pequenas coisas que nós encontramos a grandiosidade. É essa pobreza evangélica que Deus nos fala. Não é uma pobreza social. É uma pobreza evangélica de eu poder ter um coração vazio. Porque tem muita gente que não tem muitos bens materiais, mas tem um coração tão rico de tantos sentimentos, de tantas coisas. Um coração que se apega a tudo e a todos, capaz de não ter espaço em nenhum lugar para Deus. Nenhum lugar que a gente possa colocar uma manjedoura no nosso coração para acolher Jesus. E por isso, meus irmãos, olhando o Natal e olhando para toda a história onde Deus se revela e habita no meio do seu povo, Deus foi o tempo todo simples para nos mostrar que a gente conquista o reino dos céus sendo manso, humilde de coração. E aí a gente entende, meus irmãos, que a palavra de Deus nos fala também algo onde Jesus diz para os seus discípulos: quem quer ser maior no reino dos céus, que seja pequeno, que seja aquele que serve, que seja aquele que esteja pronto para servir. Esse será o grande no reino dos céus. Não é aquele que procura títulos, status, poder dentro da igreja. Jesus era rei, mas ele não estava preocupado em assumir o trono de Herodes. Jesus estava mais preocupado de ensinar a cada um como se conquista o reino dos céus. Jesus estava muito mais preocupado, meus irmãos, em falar das coisas do alto, das coisas relacionadas ao reino do céu, muito mais do que tomar posse. Os discípulos compreenderam essa realidade depois de conviver com Jesus. Antes, eles achavam que Jesus vinha como um grande líder que ia tomar o trono de Herodes,
e que ia dominar sobre tudo, e que ia fazer uma reforma agrária, e que ia dividir os bens, e que ia dividir todas as posses. Não. Jesus não estava preocupado com isso, porque não era o objetivo que ele tinha vindo aqui, para dividir terra, ou dinheiro, ou moeda de César. É nem tanto que ele diz, dai a César o que é de César. Jesus estava preocupado em salvar almas. Jesus estava preocupado em converter os corações e levá-lo para Deus. Não adianta a gente dividir terra, mas o nosso coração ser egoísta, ter um coração ambicioso, um coração malvado, um coração que olha para o outro e vê como inimigo e não como irmão. Jesus estava preocupado em formar discípulos que tivessem um olhar voltado para cima. E olhando para a manjedoura, olhando para esse tempo tão bonito que é o Natal, que hoje, eu digo hoje no sentido desse tempo que nós vivemos, tem um significado muito maior, porque o Natal já é uma festa que nós somos chamados a viver em família, a estar em família. Com a pandemia, nós somos chamados ainda muito mais a estar em casa, a não aglomerar, a não fazer festas, para que a gente não contamine mais pessoas venham contrair e morrer. Então nós somos chamados a estar em casa, ou seja, esse Natal tem um sentido mais que especial, porque nós somos chamados a estar em casa com os nossos, e com os nossos celebrar esse acontecimento, celebrar a alegria da chegada do menino Jesus, entender que este coração simples que o Senhor nos pede é algo que a gente conquista, não tendo riquezas, poder, títulos, como o padre falou, mas sendo aquele que serve, aquele que está para servir, aquele que se despoja de tudo para encontrar o maior tesouro. É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, não se revelou com grandiosidade e poder, tendo Ele tudo isso. Ele se revelou na simplicidade, para entendermos que o reino não se conquista com a força. Para entendermos até, porque nós somos muito fáceis de ser enganados ou de ser persuadidos. Se Jesus viesse talvez em glória, com toda a realeza, com ouro e com todo o poder e esplendor, seria muito fácil de segui-lo. Seria muito fácil já estar com Ele, porque a gente já teria a plena certeza de que Jesus era o Messias, era a verdade, era o caminho. Mas como a gente entende que o reino dos céus são para aqueles que conquistam, Deus se revela na simplicidade para que eu e você possa conquistar o reino dos céus. Ele não é dado de forma tão fácil assim. O céu é para os violentos, para aqueles que têm a capacidade de ser esses homens e mulheres despojados a ponto de lutar constantemente para conquistar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.